Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na semana de atualizações do curso Dedicação Delta. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional e neste encontro eu quero lhe apresentar alguns importantes pronunciamentos da nossa Corte Suprema no ano de 2022, que, de certo, vão impactar de modo muito significativo o seu estudo nessa disciplina, exatamente porque são decisões que serão utilizadas pelas bancas examinadoras na construção de questões que estarão em sua prova. Além disso, nós tivemos em 2022 um fato atípico, diferenciado, que merece também nossa atenção. Foram promulgadas e publicadas 11 emendas constitucionais que modificaram múltiplos dispositivos da nossa Constituição, impactando, portanto, o estudo de variadas disciplinas. Ao final do material que você acompanha aqui neste encontro, você vai notar que essas emendas constitucionais estão reunidas com a ementa delas apresentada justamente para que você reconheça quais são as emendas constitucionais, quais dispositivos foram alterados, o que cada emenda trouxe então de novidade. Em havendo tempo, claro, eu vou comentar algumas também. Mas eu escolhi começar esse nosso encontro tratando de uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mês de março do ano de 2022, versando sobre o tema segurança pública. Você bem sabe que as bancas examinadoras, quando constroem questões na área policial, dão um prestígio diferenciado a este tema. Então, lá no título 5 da Constituição, quando estamos falando de defesa do Estado e das instituições democráticas, um artigo muito importante é o 144. É raro encontrarmos uma prova, por exemplo, de delegado, que não exija pelo menos uma questão que envolva esse título 5 da Constituição. E normalmente a questão trata da segurança pública. O artigo 144 e todas as decisões já proferidas pelo STF sobre o tema sempre são objeto de questionamento pelas bancas examinadoras. Por exemplo, o Instituto AOCP, que organizou a prova de delegado do estado de Goiás em 2022, agora em dezembro, também no ano passado, em 2021, no Pará, e agora deve ser uma banca acionada para concursos desse tipo. É uma banca que constrói suas provas e as questões com bastante aderência à carreira. Então, esse aspecto que eu vou trazer aqui interessa bastante. Pois bem, nós tivemos, em março de 2022, o julgamento dessa ADI 5637. Essa ação direta ela foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal pela ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Eles questionavam um dispositivo de uma lei estadual de Minas Gerais que permitia que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar realizassem a lavratura de termos circunstanciados. Tá? Então, o argumento utilizado pela associação, a associação é uma entidade de classe que tem âmbito nacional, então é legitimada nos termos do artigo 103. O Supremo reconheceu a legitimidade da ADEPOL e conheceu a ação direta. No mérito, quando foi avaliar o questionamento que eles apresentavam, que era o seguinte: o artigo 69 da Lei dos Juizados afirma expressamente que quem vai lavrar o termo circunstanciado é a autoridade policial. Segundo a associação, essa expressão abrange unicamente a Polícia Judiciária e não abarca a Polícia Militar, cuja função refere-se, em especial, à preservação da ordem pública. Só que essa tese não prosperou, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, esse artigo 69 não se refere exclusivamente à Polícia Judiciária. Ele engloba outras autoridades legalmente reconhecidas. E veja, os Estados-membros e o Distrito Federal, por força do que está previsto lá no artigo 24 da nossa Constituição, nos incisos 10 e 11, lembre-se que o artigo 24 trata das competências legislativas concorrentes entre União, Estados e DF. Por força desses dois incisos, Estados e DF têm sim competência legislativa para poderem editar normas que vão garantir mais eficiência, mais eficácia na aplicação dessa lei 9.099, tá? Então, na realidade, em razão desses dispositivos do artigo 24, a leitura que se faz do artigo 69 da lei 9.099 é que há uma permissão para que a lavratura do termo seja feita por qualquer autoridade legalmente reconhecida. Então, os estados podem indicar quais são essas autoridades, podem disciplinar essa atribuição, tá bem? Então, essa é a decisão. É possível que isso venha em prova, não só de direito constitucional, mas, por exemplo, uma prova que envolva a legislação especial ou também o processo penal, algo assim, tá? Mas então memorize essa decisão, ela é importante, é do primeiro semestre de 2022, março de 2022,
E segundo o Supremo, é constitucional a norma estadual que prevê a possibilidade de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar realizarem a lavratura de termos circunstanciados. Tá bem? Isso significa, então, que essa lavratura não é atividade investigativa e não é atividade privativa da Polícia Judiciária. Não é atribuição privativa de delegado de polícia, tá? É uma boa questão para cair em prova. Eu aproveitei e trouxe aqui para você esse esquema que aparece no meu Manual de Direito Constitucional, só para lhe lembrar que quem legisla de forma privativa sobre direito processual é a União mesmo, isso está no artigo 22, inciso 1º. Mas cuidado, a competência para legislar sobre procedimentos em matéria processual é competência legislativa concorrente pelo artigo 24, inciso 9º, que foi justamente um dos fundamentos utilizados pelo Supremo para poder defender a constitucionalidade dessa lei estadual mineira, tá bem? Essa tabela traz outros comparativos aqui que são interessantes para a sua prova. Por exemplo, quem legisla privativamente sobre direito penal é a União, artigo 22, inciso 1º. Mas não se esqueça que direito penitenciário, a competência concorrente está no artigo 24, inciso 1º. Cuidado também com direito comercial, competência legislativa e privativa da União, pelo artigo 22, inciso 1º. Mas, quando você pensa em juntas comerciais, pelo inciso 3º do artigo 24, a competência legislativa é concorrente. Essa tabela, então, permite que você relembre alguns pontos que são interessantes, tá? Essa foi a primeira decisão. Eu já te convido a passarmos para a próxima. Essa aqui é de agosto do ano de 2022. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade, nas quais o Supremo reforçou o entendimento que já possuía sobre o artigo 50 da nossa Constituição e, enfim, trouxe algum adicional aqui de informação que eu quero lhe passar. Eu notei que essa aqui é uma questão que a FGV prestigia bastante. A FGV tem se tornado uma banca de extrema importância para os concursos. Em 2022, os concursos mais relevantes foram estruturados pela FGV. Impressionante como a banca cresceu e está cada vez mais ganhando essa relevância, né? Então, se você for fazer prova e a banca for a FGV, dê atenção em especial a essa questão aqui. Porque, veja, eu vou começar antes até de ler a decisão, te mostrando o artigo 50 da nossa Constituição. Esse dispositivo, ele confere à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal a possibilidade de convocação de certas autoridades para prestarem informações sobre assuntos previamente determinados. Mas você vai notar, lendo o dispositivo, que são autoridades que integram o Poder Executivo. Não todas, evidentemente, né? Mas as autoridades que podem ser convocadas integram o Poder Executivo, e não o Judiciário, ou, por exemplo, o Ministério Público, tá? E aí, pois bem, temos aqui o artigo 50 determinando essa possibilidade de convocação de ministro de Estado ou titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. E, além disso, a Constituição ainda diz que importa em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada, tá? Bom, as mesas da Câmara e do Senado podem encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas ali no caput do artigo 50. E é crime de responsabilidade recusar ou não atender no prazo de 30 dias esse pedido escrito, né, feito pelas mesas, bem como a prestação de informações falsas. Bom, o fato é que o Supremo já considerou, e isso é entendimento consolidado na Corte, que a disposição ali no artigo 50 caput e no parágrafo 2º constituem normas de reprodução compulsória, né, por imposição do chamado princípio da simetria, que determina que algo que está posto no plano federal deva ser espelhado nas outras esferas federativas. Então, primeira coisa, se o caput do artigo 50 e o parágrafo 2º representam norma de observância obrigatória pelos Estados-membros, já estamos diante da aplicação do princípio da simetria. Isso significa, então, que as constituições estaduais, né, o regramento legislativo estadual não poderia jamais ampliar esse rol de autoridades que estão sujeitas a essa fiscalização direta realizada pelo Poder Legislativo. Então, não existe, em primeiro lugar, não existe essa possibilidade de ampliação do rol das autoridades que estão sujeitas a essa fiscalização direta engendrada pelo Poder Legislativo. E mais, como é a União que legisla sobre crime de responsabilidade, inclusive estabelecendo as respectivas normas de processo e julgamento, jamais poderia uma normatização estadual sujeitar certas autoridades que não comparecerem perante a Assembleia Legislativa para poderem prestar essas informações a crime de responsabilidade, porque, veja, quem legisla sobre o tema é a União, não pode o Estado-membro tratar deste assunto, tá? Inclusive, temos esse entendimento
posto em enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante número 46. Tá bem? Então, nem pode o Estado ampliar o rol de autoridades que estão sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo, tampouco poderia estabelecer sanção, né, pela prática de crime de responsabilidade. É bem da verdade, o Supremo, em outras decisões, que nem foram escolhidas para serem mencionadas aqui, porque já são mais antigas, já tinha dito que essa ampliação não é possível. Então, por exemplo, teve Constituição Estadual que disse que a Assembleia Legislativa poderia convocar o presidente do Tribunal de Justiça, poderia convocar o Procurador-Geral de Justiça para poderem prestar informações perante a casa e dizendo, olha, se eles não comparecerem, essa ausência representa crime de responsabilidade. Quer dizer, o presidente do TJ, né, a autoridade do Judiciário, o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado, é claro que a Constituição do Estado não pode inserir essas autoridades no rol, não é, daquelas que estão sujeitas a essa fiscalização direta. Então, a decisão que eu trago aqui foi no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que estão ampliando esse rol. Para abranger quem? Não pode ampliar para abranger ninguém. Já no passado, o Supremo disse, não pode abraçar, né, neste rol o presidente do TJ, o PGJ, não pode também trazer o Corregedor-Geral da Justiça, o Procurador-Geral da Justiça, já estava sendo dito, os membros da Defensoria, presidente do Tribunal de Contas, dirigentes da administração indireta ou fundacional. Lembrando que os dirigentes da administração direta que são passíveis de convocação são aqueles que estão diretamente subordinados ao governador, tá? Onde que eu chamo a atenção para a banca FGV? Se você observar, 3 provas em específico de 2022 da FGV, importantes, a do TCU, a prova da CGU e a prova do Senado, tá? Essas 3 provas foram organizadas pela FGV e em todas elas essa questão foi cobrada. A FGV dizendo, né, que a Câmara e o Senado podiam sim convocar para poderem prestar informações, justamente isso aqui, ó, dirigentes de administração indireta ou fundacional. Então esse ponto chama muito a nossa atenção para quem for fazer prova da banca FGV, tá certo? Beleza, vamos em frente. Não é uma banca tão acionada, né, em concursos de delegado, mas já tem sido também chamada, né? Concurso de delegado em âmbito estadual, hoje são muitas bancas cuidando, então você acaba estudando, né, para mais de um concurso, consequentemente tendo que lidar com mais de uma banca. Mas os temas que eu trago aqui, de certo, serão objeto de questionamento em múltiplas provas, acredite nisso. Bom, agora avançando, uma decisão sobre processo legislativo. Aliás, eu trouxe 2 sobre processo legislativo. Uma sobre emenda constitucional, a outra sobre veto. Considero que as 2 são relevantes. Sobre emenda constitucional. Bom, quando você estuda o processo de feitura de emendas à Constituição Federal, o artigo 60 é seu norte. Ali estão as limitações à atividade do poder reformador. Limitações que foram impostas, claro, pelo poder constituinte originário, quando elaborou a Constituição. Ele previu já qual seria o procedimento a ser seguido para que o texto constitucional pudesse ser emendado, reformado. E criou uma série de limitações que devem ser observadas pelo poder derivado reformador. Existem, então, limitações expressas que são materiais, as chamadas cláusulas pétreas, existem as limitações circunstanciais, que estão no 60, parágrafo 1º, e existem limitações de cunho formal. Quem pode apresentar a PEC, qual é o modelo de discussão, votação e aprovação, quem promulga. No caso da matéria ser rejeitada ou considerada prejudicada, quando que aquele assunto pode ser objeto de uma nova proposição, tudo isso está no artigo 60. Só não se esqueça que, além dessas limitações expressas, existem as implícitas também, tá? Mas vamos nos ater aqui a uma limitação formal objetiva, com relação à discussão, votação e aprovação da proposta de emenda. A Constituição diz que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, a gente usa aquela regra antiga do 2-2-3-5. 2 casas legislativas, Câmara e Senado, 2 turnos de votação em cada casa, e a proposta tem que ser aprovada por 3/5 dos membros, né? Agora, é bom lembrarmos que todo o processo legislativo de reforma, né, no Estado-membro retira sua força e fundamento da Constituição Federal. O que isso significa? Que os Estados não são completamente livres para poderem determinar que as suas constituições vão ser alteradas, modificadas. Não existe essa liberdade, essa autonomia plena por parte do Estado. Por quê? Porque as linhas gerais do processo legislativo, segundo o Supremo,
e a Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades nesse sentido, as linhas gerais do processo legislativo são de observância compulsória. Então, depois que você relembra a redação do artigo 60, parágrafo 2º, você visita o parágrafo 2º do artigo 38 da Constituição do Estado de Rondônia, que diz: a proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada, quando obtiverem ambos 2/3 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. É evidente que não poderíamos aqui ter 2 casas legislativas, já que o Poder Legislativo ele só se organiza de modo bicameral em âmbito federal. Né? Então, o bicameralismo do Poder Legislativo só existe na esfera federal. E, claro, há uma justificativa para isso. Nosso bicameralismo é federativo. A 2ª Casa Legislativa, chamada de Câmara Alta, né, o nosso Senado Federal, ela existe para que as entidades regionais parciais da federação estejam representadas na formação da vontade nacional. Então, todas as federações que existem no mundo, aproximadamente 3 dezenas de federações. Note, então, que a maior parte dos estados nacionais no mundo são estados unitários. Mas temos quase 3 dezenas de federações. Em todas elas, no âmbito federal, vigora um bicameralismo que é, sem dúvida, federativo. A 2ª Casa existe para que haja representatividade das entidades parciais ou regionais da federação. Senado Federal, não é? No nosso caso. Nas outras esferas da federação, o Poder Legislativo se organiza de forma unicameral. Então, evidentemente, a proposta vai ser discutida e votada naquela Casa Legislativa, que em âmbito estadual é a Assembleia, não é? Agora, considerando-se 2 turnos, repetindo o modelo federal, mas a aprovação por 2/3 dos membros destoa do modelo federal. Por quê? Porque o modelo federal prevê um outro quórum de aprovação, que não é de 2/3, é mais brando, é de 3/5. Como essas regras são de observância compulsória, esse dispositivo que eu trouxe aqui para você, da Constituição Estadual, que preveja quórum diverso de 3/5, é inconstitucional, tá? É inconstitucional porque o modelo federal deveria ter sido absorvido, deveria ter sido seguido neste ponto, tá bem? Ah, mas não dá para reproduzir tudo. Não, não dá para reproduzir tudo. A própria distinção estrutural do Poder Legislativo nas diferentes esferas da federação já te mostra que eu vou ter 2 casas em âmbito federal, então votação nas 2, 2 turnos em cada qual, e votação em uma única casa em âmbito estadual, não é? Mas, onde é possível reproduzir o modelo, o Supremo tem decisões indicando que as linhas gerais são mesmo de absorção compulsória, tá bem? Ah, então a Constituição do meu estado fala em maioria absoluta. É inconstitucional. A Constituição do meu estado fala em 2/3. É inconstitucional, como decidiu a nossa Corte nesse pronunciamento. Tá? Tô procurando a data dele aqui, mas acho que eu não anotei. Bom, agora a próxima decisão sobre processo legislativo, ela vai impactar também o seu estudo sobre controle de constitucionalidade. Gosto desse tema aqui. Envolve o veto. Bom, primeiramente, lembremos que o processo legislativo ordinário, que é aquele que permite a feitura das leis ordinárias, ele pode ser dividido em 3 fases. E a essas fases correspondem 6 atos. Então, eu tenho uma fase introdutória, eu tenho uma fase constitutiva e eu tenho uma fase complementar. Então, essa construção, bastante tradicional no direito constitucional, é feita pelo professor José Afonso da Silva. Então, o processo legislativo se desenrola em 3 fases. Fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. Na fase introdutória, eu tenho a prática de um ato, que é o ato de iniciativa. Na fase constitutiva, eu já tenho a realização de 3 atos. Esses 3 atos são os seguintes: a deliberação, que é a discussão daquela proposição nas casas do Congresso Nacional, deliberação. Depois eu tenho a fase de votação, que também acontece no âmbito do Poder Legislativo, e por fim, a chamada deliberação executiva, ou sanção/veto presidencial. Tá? Então, isso é a fase constitutiva, formada por 3 atos: deliberação, votação e depois deliberação executiva, ou sanção/veto presidencial. Por fim, eu tenho a fase complementar, que já é, na verdade, uma fase de integração de eficácia, e aí a essa fase correspondem 2 atos finais, que são a promulgação e a publicação. Tá? Então, essa é uma estrutura geral do processo legislativo que você tem que ter em mente para poder discutir os assuntos que a gente traz aqui. 3 fases, introdutória, constitutiva e complementar. A essas fases correspondem atos: iniciativa, para a fase introdutória; deliberação, votação e deliberação executiva, para a fase constitutiva; promulgação e publicação, para a fase complementar, ou fase de integração de eficácia. Tá? Pois bem,
Depois, então, que aquela proposição legislativa é discutida, votada e aprovada no âmbito do Congresso Nacional, eu ainda não tenho lei. Por quê? Aquela proposição precisa ser avaliada no âmbito do Poder Executivo. E aí o artigo 66 regula isso nos parágrafos 1º, 2º, 3º em especial, para dizer que o presidente da República vai receber essa proposição. E ele terá um prazo para se manifestar, ou, evidentemente, se manter em silêncio. Mas, claro, que cada um desses comportamentos traz alguma consequência jurídica. Se o presidente, dentro do prazo que lhe é dado, que é de 15 dias úteis, se manifesta favoravelmente à proposição, ele a sanciona de forma expressa. É possível também que ele resolva vetar aquela proposição, né? E, claro, se ele fica em silêncio, como não existe mais o veto tácito, o silêncio presidencial é interpretado como sanção tácita, não é? Então, pois bem, o presidente pode considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público. Neste caso, se ele considera o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele deve vetar a proposição. Ele pode vetar a proposição total ou parcialmente, mas ele tem prazo para se manifestar e esse prazo é de 15 dias úteis contados da data do recebimento. Se o presidente resolve vetar a proposição, ele deve comunicar no prazo de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Lembrando que o veto parcial não pode alcançar palavras ou expressões isoladas. O parágrafo 2º do artigo 66 nos lembra que o veto parcial tem que abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, o que significa que o veto parcial não pode alcançar uma única palavra, uma única expressão isolada, tá? Para que o presidente não faça mau uso desse instrumento e desvirtue por completo aquilo que o legislador trouxe. Por fim, se decorrido o prazo de 15 dias, que na verdade são 15 dias úteis, como o parágrafo 1º menciona, a redação do parágrafo 3º do artigo 66 possui essa pequena falha técnica, não é? Mas que por meio interpretativo é sanável. Então, decorrido este prazo de 15 dias úteis, o silêncio do presidente importa em sanção tácita, tá? E aí eu enuncio aqui algumas características do veto para você. O veto, para começar, pode ser jurídico ou político. Veto jurídico é aquele que se baseia na inconstitucionalidade da proposição. Se o presidente entende que o projeto de lei é inconstitucional, o veto que será posto é um veto jurídico. Lembrando que esse veto jurídico, ou seja, baseado na inconstitucionalidade da proposição, representa controle de constitucionalidade. Um controle que é político preventivo. Político porque é feito fora do âmbito do Poder Judiciário. Afinal, esse veto está sendo apresentado pelo presidente da República. Então é controle de constitucionalidade, mas não é um controle jurídico de constitucionalidade, é um controle político. O nosso sistema de controle de constitucionalidade é um sistema jurídico. Preferencialmente, as normas têm sua compatibilidade com a Constituição avaliada perante órgãos que integram o Poder Judiciário. Mas existem exceções a esse sistema, porque existem situações em que essa análise comparativa de compatibilidade é realizada por poderes que estão externos ao Judiciário. Esse aqui é um exemplo. Então, isso é controle político e é preventivo porque estamos avaliando uma norma que ainda está em fase de concepção, de construção, não é, no curso do processo legislativo. Tá? Bom, então, ou o veto é jurídico ou então o veto é político. Veto político é quando o presidente considera que o projeto de lei contraria a noção que ele possui de interesse público. Essa modalidade de veto, quando se apresenta, não resulta em realização de controle de constitucionalidade. Tá? Então, o veto pode ser jurídico ou político, pode ser total ou parcial, já expliquei isso. O veto é sempre irretratável. Depois que o presidente manifesta sua discordância, ele não pode mais mudar de ideia e pretender sancionar um dispositivo que outrora foi vetado. O processo legislativo se sujeita a fases de preclusão. Depois que a passagem do tempo se dá, né, há ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo. Isso é muito importante você lembrar, né? Depois, o veto é sempre supressivo, porque o presidente nada pode acrescentar naquela proposição, só extrair, não é, algo daquela proposição. O veto é motivado, porque o presidente deve apresentar as razões do veto, e o veto não é definitivo, não é absoluto, ele é superável, não é? Ele pode ser derrubado no âmbito do Congresso Nacional. Pois bem, o que foi que aconteceu em junho de 2022, que ensejou o ajuizamento lá no Supremo de uma DPF, que é essa que eu trago para a nossa discussão, a 893, não é, que gerou essa discussão envolvendo o veto. Foi o seguinte: o Supremo teve que dizer o óbvio nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa prerrogativa de vetar determinado dispositivo de lei
ela só pode ser exercida dentro daquele prazo expressamente previsto no texto constitucional, que é de 15 dias úteis. No caso concreto, o presidente vetou justamente no 16º dia a contar da data em que a presidência da República recebeu o veto. E aí, então, houve falha no respeito ao prazo. E esse tipo de conduta não tem respaldo na Constituição Federal. Por quê? Se passa o prazo, que é o lapso temporal de 15 dias úteis, e com relação a certos dispositivos, o presidente não se manifesta expressamente, nem para sancioná-lo, nem para vetá-lo expressamente, a Constituição já estabeleceu, no artigo 66, parágrafo 3º, uma consequência jurídica, que é a sanção tácita. E aí, estando sancionado o dispositivo, o poder de veto já não mais pode ser exercido. Tá? E mesmo que o presidente tenha vetado, como aconteceu no caso concreto, publicado uma edição especial ou extraordinária, né, do Diário Oficial da União para divulgar o veto a um dispositivo que anteriormente houvera sido sancionado. Mesmo que isso tenha acontecido na vida real, e que depois o Congresso tenha sido chamado a apreciar esse veto, e que o Congresso tenha mantido esse veto, é importante reconhecermos que ele era extemporâneo. Ele foi apresentado fora do prazo, então, naturalmente, ele é inconstitucional. E nem mesmo a concordância do Congresso Nacional a esse veto, mantendo, é capaz de sanar essa inconstitucionalidade. Eu estou explicando isso com mais pormenores porque eu estou visualizando a questão de prova e visualizando também o comportamento do aluno, que é muito corriqueiro hoje. Desde que o ministro Barroso ingressou no Supremo Tribunal Federal, a Corte tem se preocupado em criar a tese de julgamento. Olha qual foi a tese desse julgamento. Tese dessa ADPF 893. O poder de veto, previsto no artigo 66, parágrafo 1º, não pode ser exercido após o decurso do prazo constitucional de 15 dias. Faltou aqui colocar 15 dias úteis, né? Então essa tese de julgamento ela tem esse pequeno defeito que é redacional, né? Não sei se em algum momento eles vão corrigir isso, mas esse não é o ponto que importa. O aluno que estuda só pelas teses talvez perca a questão, justamente porque o ponto interessante nessa ADPF é outro, não constou da tese, mas constou da ementa, que é o seguinte: se o veto é extemporâneo, ele é inconstitucional. De nada adianta ele ter sido mantido pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque ele sequer poderia ter sido apreciado. Então, esse ato praticado pelo Congresso não salvou o veto presidencial. Sabe por quê? Não se pode transigir com dispositivos constitucionais. Se a Constituição diz que o prazo do veto é de 15 dias úteis e o presidente extrapola esse prazo e lança o veto após o decurso desse lapso temporal, o veto, na essência, na origem, já é inconstitucional. O fato de o Congresso ter votado a manutenção ou eventual derrubada deste veto e ter concluído pela manutenção não salvou o veto. Não foi capaz de corrigi-lo, de convalidá-lo, tá? E acho que é isso que cairia em prova. Uma questão dizendo, neste cenário interessante, que o presidente veta após o prazo, mas que o Congresso, tendo sido acionado para avaliar o veto, resolveu mantê-lo. E que então essa votação do Congresso pela manutenção do veto, já que é o Poder Legislativo que está concordando com o veto a um dispositivo de lei que o Congresso havia votado e aprovado, essa manifestação do Congresso teria o condão de corrigir, de sanar o veto presidencial. Mas isso não é verdade. Então, eu vou até escolher uma outra cor aqui para poder chamar a sua atenção para esse trecho que eu selecionei da ementa. O fato de o veto extemporâneo ter sido mantido na forma do artigo 66, parágrafo 4º, não altera a conclusão pela sua inconstitucionalidade. Sabe por quê? O ato apreciado pelo Congresso nem sequer poderia ter sido praticado. O pedido, então, foi julgado procedente, foi declarada a inconstitucionalidade do veto e, assim, foi restabelecida a vigência do artigo tal. Tá bom? Agora, tem mais um detalhe aqui para podermos avaliar. E o detalhe é o seguinte: o que pode ser objeto de ADPF? A ADPF, no âmbito do controle concentrado, é como se fosse o nosso soldado de reserva. É aquela ação que vai ser manejada nos casos em que não há nenhum outro meio eficaz de sanar a lesividade. Quem diz isso é o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9882. Então, de forma simplificada, quando a ADI e a ADC não podem ser utilizadas, porque os atos que serão impugnados não podem ser discutidos nessas ações, a ADPF se apresenta e a ADPF, então, pode ser manejada. Mas veja, existem casos em que nem a ADPF poderá ser utilizada porque não é caso do acionamento do controle concentrado. Tá? Então, por exemplo, não cabe ADI para impugnação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição.
Tá? Por quê? As proposições normativas, enquanto estão sendo confeccionadas no curso do processo legislativo, elas não são impugnadas no judiciário via controle concentrado, porque não existe ofensa ao ordenamento objetivo. A Constituição não está sendo ofendida, atacada, violada, porque está em discussão no Congresso Nacional, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição que desobedece um determinado preceito. Então, a PEC não vai ser objeto de ADI. Ainda não há violação da ordem objetiva. Tá? Percebe isso? Ah, mas não cabe ADI. Eu poderia manejar a DPF? Também não. Com isso, o que eu quero lhe dizer é que existem casos em que a ADI não pode ser utilizada, a ADC também não, mas também não é caso de utilização da ADPF. Por quê? Porque aquele dispositivo eventual, aquela proposição, aquele ato, não pode ser confrontado perante a Constituição Federal via controle concentrado. Percebe? As proposições normativas, uma PEC, um projeto de lei, por exemplo, só podem ter sua constitucionalidade aferida no âmbito do controle difuso, para defender o direito líquido e certo que um parlamentar tem ao devido processo legislativo. Não é caso de utilizarmos o controle concentrado, tá? Então, assim, cuidado. Às vezes não cabe ADI, não cabe ADC, aí você diz, pelo princípio da subsidiariedade eu vou usar a ADPF. Depende. Às vezes a ADPF é cabível porque o controle concentrado pode ser utilizado. Não cabendo ADI ou ADC, eu uso esse outro meio eficaz, que é o único que existe. Mas às vezes não cabe ADI, não cabe ADC e também não cabe ADPF. Por quê? Uai, porque o controle concentrado não pode ser manejado na hipótese. Simples assim. Tá? Olha o que diz o artigo 1º da Lei 9882. A DPF será proposta perante o STF e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Caberá também à DPF quando for relevante o fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Olha, tem muitos anos que a jurisprudência do Supremo foi edificada no sentido de que o veto presidencial, não é ato do poder público para fins de cabimento de ADPF. Isso foi discutido, aliás, na ADPF número 1. Eu vou dizer de novo. Há muitos anos, o Supremo edificou um entendimento de que o veto não é ato do poder público que possa ser discutido em ADPF. Isso na ADPF número 1. Nesses últimos anos, quando o ministro Celso de Mello ainda estava na corte, porque ele está recém-aposentado, né? Ele, numa manifestação monocrática, admitiu o cabimento de uma ADPF para impugnação de veto. Mas veja, diante de uma manifestação monocrática, isolada, de um ministro, e uma decisão tomada pelo plenário, prevalece esta última. Então, segundo o Supremo, o veto não poderia ser discutido via ADPF. Tá? Acontece que em fevereiro do ano passado, 2021, nós também vivenciamos uma situação bastante esdrúxula, em que o Supremo resolveu não seguir sua própria jurisprudência em razão da heterodoxia do procedimento que tinha se apresentado. Era uma situação realmente muito inusitada. O presidente vetou parcialmente um projeto de lei. 3 dias depois que ele vetou parcialmente o projeto de lei, ele resolveu renovar o exercício do direito de veto e resolveu vetar dispositivos que outrora já estavam sancionados. Justificativa apresentada pela Presidência da República na ocasião. Erro material. Quando nós publicamos no Diário Oficial aquele veto atingindo só esses dispositivos aqui, nós erramos, porque queríamos abranger esses outros aqui também. Então, quisemos corrigir e retificar, não é, a mensagem de veto. Estamos vetando mais alguns dispositivos. Aí o Supremo falou, isso é um absurdo. As fases do processo legislativo estão sujeitas ao princípio da preclusão. Se o presidente vetou alguns dispositivos, isso significa que ele sancionou tacitamente outros. E pronto, essa etapa se encerrou. Tá? Mas por que eu estou te contando isso? Porque nessas ADPFs, 714 e 718, estamos falando de fevereiro de 2021, o Supremo manifestou-se no sentido de que estava indo contra a própria jurisprudência da Corte, firmada na ADPF número 1, no sentido de que veto não poderia ser objeto de ADPF. Mas foi em fevereiro de 2021 porque não se tinha outro instrumento jurídico para poder corrigir aquela situação inusitada. Pois bem, eu me lembro então que quando eu escrevi sobre isso no final do ano de 2021, para inserir na edição do meu manual em 2022, eu disse, olha, a jurisprudência da Corte não está superada. Foi um caso isolado, e o próprio Supremo disse isso. É um caso isolado, não tem o que fazer, porque
não tínhamos, né, não tínhamos o que fazer neste caso. Não tinha outro instrumento jurídico hábil para podermos resolver essa situação esdrúxula. Só que você repare aqui que essa DPF 893, ela também tem por objeto o veto presidencial. De novo, isso aqui já é junho de 2022. Então é o segundo ano consecutivo em que o Supremo um pouco que derruba a sua própria jurisprudência. Então, para a edição de 2023, eu já estou mudando esse trecho no meu livro. Eu já estou dizendo, olha, no passado, a DPF número 1, o Supremo dizia não caber a DPF para impugnação de veto, pois veto não se enquadraria no conceito de ato do poder público. Só que agora já temos duas decisões que modificam esse entendimento, ao meu sentir. Tá? É isso. É difícil acompanhar a jurisprudência do STF, porque há sempre alguma novidade, e essa novidade ela é apresentada de uma forma que eu considero equivocada, justamente porque a Corte não se dá o trabalho de demonstrar com clareza que há ali uma decisão que representa um ponto fora da curva, mas a jurisprudência se mantém naquele sentido antigo, ou então que há uma virada paradigmática do entendimento. Fora as decisões que deixam em aberto uma série de dúvidas que os alunos depois ficam me questionando. Essa aqui é um bom exemplo. Você deve ter acompanhado esse caso aqui também. Ele já foi cobrado em prova, inclusive, né? Essa decisão foi tomada em maio de 2022 num recurso extraordinário. Maio de 2022. Bom, você sabe que o artigo 7º, inciso 18, prevê a licença gestante, sem prejuízo do emprego ou do salário, com a duração de 120 dias. Licença gestante, sem prejuízo de emprego, salário, duração, 120 dias. O que foi que aconteceu que chama a nossa atenção? Em maio de 2022, o Supremo decidiu esse extraordinário. Acontece que um servidor público federal, era médico perito do INSS, salvo engano, ele tornou-se pai solo de uma criança. Criou, então, uma família monoparental, não é? Sem mãe registral. A criança foi gerada por meio do processo de fertilização in vitro, ele recorreu a uma barriga de aluguel, então ele é o pai solo. O bebê nasceu, o que o servidor fez? Pediu para o órgão licença maternidade de 180 dias. A Constituição fala em 120 dias, mas tem uma lei de 2008, aquela que instituiu aquele programa de empresa cidadã, que prevê essa prorrogação, então o prazo fica de 180 dias. Então ele pediu essa licença maternidade de 180 dias e alegou o seguinte: não tem mãe nessa configuração familiar, eu vou cuidar do bebê, então eu vou ter que fruir do mesmo tempo de licença maternidade que seria destinado à figura materna, que eu preciso cuidar do bebê. A administração pública negou o pedido, falou: você vai ter direito à licença paternidade, o prazo é de 5 dias, mais 15 de prorrogação, você vai ficar 20 dias com o bebê. Ele resolveu, diante da negativa da administração pública, ajuizar uma ação e ficou ali, ó, insistindo na tese dele. Eu quero o reconhecimento de que eu tenho direito a fruir da licença maternidade, mesmo sendo pai. Por quê? Porque eu sou pai solo, é uma família sem mãe registral, não tem presença materna, então eu faço jus a essa licença, ao salário, etc. Da mesma forma que uma mulher. E o que o Supremo decidiu? Que à luz do artigo 227, que confere proteção integral à criança com absoluta prioridade, o princípio da paternidade responsável, essa licença estende-se ao pai genitor monoparental. Tá? Foi uma decisão muito interessante, sem dúvida, né? Porque ela, de alguma forma, reinterpreta o que está escrito no texto constitucional para abraçar uma outra categoria, né? E aí, assim, muitas questões apareceram a partir disso. Alunos me perguntando, sim, mas e se for um pai solo que adotou uma criança? E se for um casal homossexual que adotou a criança e não a mãe registral, eles também têm direito? O que eu respondo sempre é o seguinte: a gente não sabe. Por quê? Porque a gente vai ter que esperar o Supremo depurar melhor essa decisão. E nem o examinador sabe, então ele não vai cobrar isso em prova. O que ele vai cobrar em prova é aquilo que a Corte Suprema decidiu. O que a Corte Suprema decidiu é um servidor público federal, pai solo. A criança foi fruto de uma fertilização in vitro, barriga de aluguel, é uma constituição familiar sem presença materna, a licença maternidade então foi concedida a ele. É o que você vai memorizar para fazer prova, tá? Sobre ainda a questão dessa licença, eu acabei elencando aqui no seu material outras duas decisões do Supremo que têm relação com esse dispositivo que eu achei interessante, né? Na adoção, a mulher também faz jus a gozar desse prazo de licença, pouco importando a idade da criança adotada. Essa decisão é mais antiga, de 2016, e a outra, que é de 2020, que também impacta nesse estudo aqui,
é quando nós temos algum problema, por exemplo, no parto, a mãe ou o neném não tem uma alta imediata, e aí o Supremo diz que se o caso for grave, não é, e uma eventual internação exceder o período de 2 semanas, a data da alta, ou da mãe ou da criança, ou dos dois, o que acontecer por último, é que vai ser o marco inicial para a contagem desse prazo, tá? Da licença maternidade. Então, isso é uma decisão de 2020 e é muito interessante também para a prova. Sobre as emendas constitucionais, eu escolhi uma que é a 115, é de fevereiro de 2022, achei que ela impacta muita coisa no estudo do direito constitucional e quero apresentá-la. Então, hoje, o artigo 5º deixou de ter 78 incisos, né, que era o número que estava firmado desde a emenda 45. Essa emenda 45 é aquela que fez a reforma do judiciário em dezembro de 2004. Ela tinha acrescentado no artigo 5º o inciso 78, direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Agora ganhamos no artigo 5º mais um inciso, que é o inciso 79, que assegura nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso já era algo que vinha sendo debatido no Brasil desde 2014, pelo menos, não é? Com o Marco Civil da Internet, depois a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, mas é um direito que só se tornou fundamental e ganhou proteção e amparo no texto constitucional, agora em fevereiro de 2022. E é interessante porque versa sobre direito individual, sim. Não é? E a Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, determina que direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Você veja aí que direitos e garantias individuais podem sim ser objeto de uma emenda constitucional, se essa emenda visa robustecer aquele rol e não suprimir algo ou restringi-lo, não é? Então, o impeditivo está na eventual supressão ou tentativa de restrição. Mas se vamos fortalecer um direito, uma garantia individual ou ampliar esse leque, é perfeitamente possível, tá? Mas vamos lá, em termos históricos, a nossa Constituição, lá no final dos anos 80, quando foi promulgada e publicada, não trazia nenhuma informação protetiva com relação aos dados, fossem eles físicos ou digitais, dados dos indivíduos, né? A única Constituição que já trazia algo nesse sentido, e que inclusive foi uma inspiração para a nossa, era a Constituição Portuguesa de 76, que de forma muito inovadora e bastante pioneira, já na sua versão original, trazia uma proteção em face do uso da informática. Mas tirando o documento português de 76, nenhum outro fazia isso, tá? Só que também, ali naquele contexto, né, histórico do final do século XIX, não era sequer possível vislumbrar a imensa importância e as múltiplas consequências jurídicas que essa proteção de dados, especialmente os dados digitais, receberiam, né? Porque nesses últimos anos o avanço tecnológico foi muito significativo, os dados foram informatizados, os meios eletrônicos foram todos difundidos, as informações estão correndo, as redes sociais surgiram, até discussão envolvendo o fato de poucos deterem as informações de muitos, né? São novos problemas constitucionais que têm surgido, né? O modo como esses dados são capturados, são comercializados, são distribuídos, isso tudo hoje se tornou muito importante. Mas só agora, em fevereiro de 2022, que essa emenda 115 inseriu essa proteção de dados lá no artigo 5º da Constituição e elevou esse tema à condição, né, de cláusula pétrea, porque já era um assunto protegido dentro do direito à privacidade, artigo 5º, inciso 10, né? Eu digo isso porque há também um debate sobre a possibilidade do poder derivado reformador inserir novas cláusulas pétreas. E aí, a posição do Gilmar Mendes é baseada, claro, na construção do Kelsen, é a melhor, porque ele diz o seguinte, olha, o que são as cláusulas pétreas? São limites materiais. O que são esses limites? São restrições que são impostas pelo poder originário ao poder reformador. Então, a própria natureza dos limites nos indica que eles só podem ser criados pelo poder originário. Então, quem cria limitações à atividade de reforma é o poder originário. O poder reformador respeita essas limitações. Então, quando o poder reformador insere um novo inciso ali no artigo 5º, né, você está dizendo, ele está inserindo o quê? Bom, às vezes ele está inserindo um dispositivo que desdobra um direito que já estava na redação originária da Constituição. E que, portanto, essa inserção daquele dispositivo significa que ele está colocando ali algo que já era cláusula pétrea por determinação do poder originário. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 78, direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Esse inciso 78, ele é de dezembro de 2004, emenda 45, que fez a reforma do judiciário. É cláusula pétrea? É. Por que o poder reformador cria a cláusula pétrea? Não. Pela natureza dele,
O poder reformador é um poder secundário, limitado, condicionado. É um reflexo pálido daquilo que um dia foi o poder originário. Então, o poder reformador não cria cláusula pétrea. Ah, mas por que o inciso 78 é cláusula pétrea? Porque ele, na verdade, é um desdobramento de um direito que já é cláusula pétrea e que já estava na redação originária. Acesso à justiça. Esse aqui agora, né, quando você lê esse inciso 79 novo, incluído agora, em fevereiro de 2022, você me pergunta se é cláusula pétrea? Eu entendo que sim. Mas por quê? Porque é um desdobramento da cláusula pétrea que já estava ali no inciso 10 do artigo 5º. A inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Então, por ser desdobramento de algo que já era cláusula pétrea na redação originária, eu posso dizer que o inciso 79 é cláusula pétrea. Agora, imaginemos um cenário que ainda não aconteceu, é completamente diverso, em que o poder reformador, né, o Congresso Nacional, elabore uma emenda constitucional e faça a inserção de um inciso 80 no artigo 5º, um inciso que não encontra paralelo em nenhum outro inciso do artigo 5º. Uma efetiva novidade, o que é bem difícil. Mas imaginemos, o direito à felicidade, né? E a gente vai considerar que isso não encontra paralelo, por exemplo, com a dignidade da pessoa humana, que seria possível desenvolver essa tese. Mas pense algo assim, em abstrato mesmo, um inciso 80 que não tenha correlação com nenhuma outra cláusula pétrea que já está no artigo 5º. Seria um direito individual? Seria, mas não seria cláusula pétrea para a doutrina mais abalizada do tema. Tá? Porque o poder reformador não insere cláusula pétrea nova. O que ele faz? Inserir incisos novos, se é possível, que são desdobramentos de cláusulas pétreas que já estavam postas ali no artigo 5º por força do trabalho do poder originário. Tá bem? Bom, coloquei aqui para você sobre o Marco Civil, a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que isso é interessante. Mas o principal é lembrarmos que essa emenda também optou por um modelo federal de proteção desses dados. Tanto que o artigo 21 e também o 22 receberam novos incisos. O 21 recebeu o inciso 26, mostrando que é competência material da União organizar, fiscalizar a proteção e o tratamento desses dados. E o artigo 22 recebeu um novo inciso, que é o inciso 30, mostrando que a União é que legisla sobre o tema. Então, a emenda optou por esse modelo federal, um modelo federal legislativo e administrativo, para tratar de forma uniforme essa matéria em âmbito nacional. Acho que faz todo sentido isso, porque, especialmente os dados digitais, eles não encontram o quê? Limites geográficos. Então, era interessante que o tratamento fosse dado mesmo segundo um modelo federal, e foi o que a emenda resolveu fazer, modificando, né, esses dois artigos por meio da inserção desses dispositivos. Nossa, eu tô olhando aqui, eu ainda trouxe tanto slide. Não sei nem se eu pulo aqui algumas decisões para poder chegar ao final, mas eu vou manter os slides de forma completa, talvez eu tire só a parte final. Não a parte que eu enunciei as emendas para vocês, mas alguma coisa talvez não dê para ficar. Mas eu vou encerrar aqui a minha participação. Então, só comentando os 3 parágrafos que foram inseridos no artigo 17, um pela emenda 111, que é de setembro de 2021, que é o parágrafo 6º do artigo 17, e os parágrafos 7º e 8º foram inseridos agora em 2022, então eles também têm um impacto interessante, tá? Pela emenda 117. Então, a emenda 111 inseriu o parágrafo 6º. Essa emenda fez uma mini reforma eleitoral em 2011, né, setembro de 2011. Mas também é interessante, quando eu fui pegar os parágrafos 7º e 8º do 17, eu até vejo chances deles caírem em prova, mas o parágrafo 6º me parece até assim, mais robusto para ser objeto de questionamento. Então, mesmo que seja de 2021, eu quis trazer. Eu vou fazer um resumo rápido aqui para você do que é esse parágrafo, tá? O que esse parágrafo quer dizer é o seguinte. Primeiro, ele não trouxe uma novidade propriamente, porque ele reproduziu aqui no texto constitucional algo que já estava consolidado desde 2015 na jurisprudência do STF. Tá bem? Então, em 2021, em setembro, quando o parágrafo 6º foi inserido no artigo 17, o ordenamento jurídico não recebeu uma novidade. Simplesmente tivemos uma transformação de algo que estava edificado jurisprudencialmente em algo que agora tem amparo, respaldo constitucional. Mas o entendimento se manteve o mesmo, e é o seguinte. Aqueles que são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, ou seja, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, não podem, no curso do mandato, trocar de partido, via de regra, porque isso significa infidelidade partidária e pode ocasionar a perda do mandato. Quando que alguém que tenha sido eleito pelo sistema eleitoral proporcional pode, no curso do mandato, trocar de partido, sem que isso signifique infidelidade, sem que isso ocasione a perda do mandato?
quando há hipótese de justa causa, listada no artigo 22A da Lei Orgânica dos Partidos, que é a Lei 9.096 de 95, ou quando há anuência do partido. Aliás, a grande novidade do texto constitucional foi trazer essa hipótese, que é nova, a da anuência do partido. O sujeito se elege, por exemplo, deputado federal pelo partido X. No curso do mandato, ele quer trocar de partido, mas não existe hipótese de justa causa que autorize. As hipóteses de justa causa estão na lei, no artigo 22A da Lei 9.096 de 95. O que ele pode fazer? Ele pode tentar obter uma carta de anuência do partido que autorize esse desligamento. Se ele conquistar essa carta, ele troca de partido e isso não significa infidelidade e não gera para ele a perda do mandato. Tá? O que eu fiz aqui no nosso material, basicamente, foi te mostrar, né, quais são os sistemas eleitorais que existem, para quais cargos eles são destinados, e depois tentei te explicar que as hipóteses de perda de mandato estão lá no artigo 55 da Constituição. O artigo 55 não menciona a troca de partido como causa de perda do mandato. Mas em 2007, sem que houvesse nada na legislação ou na Constituição, o Supremo e o TSE edificaram uma jurisprudência, em 2007, edificaram uma jurisprudência dizendo que a infidelidade partidária geraria perda do mandato. Isso para quem se elegesse pelo sistema eleitoral proporcional e também pelo majoritário. Em 2015, o Supremo resolveu, numa ADI, que é a 5081, promover uma correção disso. Em 2015, o Supremo disse, calma, fomos além aqui nessa tese. Em maio de 2015, o Supremo falou, olha, quem se elege pelo sistema majoritário pode sim trocar de partido no curso do mandato e isso não vai significar, não vai representar infidelidade, tá? Bom, então, de 2015 para cá, o que mudou? A lei dos partidos, ela recebeu esse artigo 22A, a decisão do Supremo foi de maio de 2015, dizendo, olha, quem se elege pelo sistema majoritário não precisa respeitar essa regra de fidelidade, pode trocar de partido sem perder o mandato, mas quem se elege pelo proporcional tem que respeitar. Aí a legislação veio e trouxe hipóteses em que haveria justa causa para desfiliação e, consequentemente, em havendo justa causa, não haveria perda do mandato, tá? E aí, então, o que a Emenda Constitucional 111 fez? Ela só colocou lá no artigo 17, no parágrafo 6º, aquilo que já estava compreendido na jurisprudência. E inovou ao trazer essa quarta hipótese de desfiliação partidária, que foi justamente a carta de anuência do partido. Só isso. Agora, os parágrafos 8º e 7º, que foram incluídos, não é por essa emenda 117, essa emenda é de abril de 2022, eles já querem fomentar a participação política das mulheres, né? Então, vamos lá, o parágrafo 7º primeiro. Olha, sempre tivemos, né, uma falta histórica de incentivos e de recursos financeiros para a participação feminina, né, no âmbito político. Então, a representatividade sempre foi insignificante. Havia, então, esse pleito, não é, para que políticas públicas fossem criadas e promovessem programas que visassem incentivar, difundir a participação política das mulheres, né? E desde 2009, uma lei modificou a Lei Orgânica dos Partidos, que eu já tinha mencionado, determinando que os partidos tinham que destinar pelo menos 5% do total dos recursos do fundo partidário para as mulheres. Isso representou, sem dúvida, uma ação afirmativa para integrar de modo mais significativo as mulheres na vida política partidária. Agora, perceba então que quando essa emenda 117 veio, o que ela fez foi dar assento constitucional, né, para essa obrigação dos partidos, que teriam que destinar 5% dos recursos do fundo partidário para programas que vão promover e difundir a participação das mulheres no âmbito político. Antes era uma determinação legal, agora é um dever constitucional para os partidos. Tá? Bom, o parágrafo 8º, ele também não inovou, porque, na verdade, até para entendê-lo, você teria que antes ler um dispositivo de lei. Olha só. Na Lei Geral das Eleições, que é a 9.504 de 97, o parágrafo 3º do artigo 10 diz que os partidos têm que reservar ao menos 30% de candidaturas no âmbito do legislativo para cada sexo. Ou seja, o partido não pode registrar só candidatos do sexo feminino ou só candidatos do sexo masculino. Tem que respeitar esse 30%. Né? Então, por exemplo, ele não pode registrar 20% de candidaturas femininas e 80% masculinas. Não. É no mínimo 30% para um sexo. Poderia ser 30% para homem, 70% para mulher ou o contrário. Tá? Mas tem esse mínimo aí. E aí o fundo
partidário, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha vai respeitar proporcionalmente isso aí. Então, por exemplo, agora eu volto aqui no parágrafo 8º, né? Você tem esses dois fundos, o Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Como também a propaganda gratuita no rádio, na TV e tal. Olha só, deve ser no mínimo de 30%. Mas vamos imaginar que o partido não tenha 30% de candidatas do sexo feminino, tenha 45%. Aí, nesse caso, a verba do fundo que vai ser destinado, o tempo da propaganda gratuita no rádio e na TV, deixa de ser de 30%. 30% é o mínimo. Se o partido tem 45% de mulheres candidatas, ele vai ter que entregar 45% dos valores do fundo a essas candidatas. Né? Por quê? Porque tem que ser sempre proporcional. Acho que isso foi a mudança central na decisão do Supremo, que já tinha sido construída há um certo tempo, né? Desde 2018, e acabou culminando na edição desse parágrafo 8º nesses termos. Tá? Bom, a emenda da idade máxima, essa aqui é de 122, se não me engano, ela é de maio. Deixa eu conferir a data dela aqui, se ela é de maio. Tenho ela aqui, ó. Ah, não, a 122 é de maio. Aqui, ó. Bom, voltando então. Essa emenda 122 de maio mudou a idade máxima, né? Que antes era de 65, agora é para 70 anos. Para os membros do STF, do STJ, dos TRFs, TST, TRTs e do TCU e os ministros civis do STM. Então, depois eu coloquei aqui para você alguns esquemas com os respectivos artigos para você poder olhar, tá? Lembrar da composição de cada um desses órgãos e observar que deixou de ser 65 anos, passou a ser 70. Bem, você dá uma olhada, esses slides vão seguir longe aqui, tá? Com isso, eu quero me despedir, agradecendo aos amigos do Dedicação Delta, mais uma vez o convite para poder participar dessa semana de atualização. É sempre muito especial para mim poder falar um pouco sobre as novidades, né, daquele ano. Fique atento, porque nós temos variados eventos aqui no Dedicação Delta, dos quais você pode participar. Isso tudo vai impactar muito na sua preparação. Impressionante como as bancas estão atentas, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui para você na própria segunda-feira, dia 12 de dezembro. Ontem, dia 11, nós tivemos uma prova na área fiscal, né, na área policial, uma prova de auditor da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. A banca era a FCC. A FCC ela ficou muito conhecida no meio jurídico como a Fundação Carlos Chagas ficou conhecida como Fundação Copia-Cola, né? Como se só caísse na prova da FCC a literalidade do texto legal ou constitucional. E aí essa prova ontem de auditor da Cefaz Pernambuco cobrou algumas questões que são fruto de decisões do primeiro semestre desse ano. Pode ou não comercializar bebida alcoólica em rodovia federal? Essa vedação é constitucional? E aquela norma, aquela lei estadual que diz, a norma é constitucional, tá? Que proíbe a comercialização nas rodovias federais de bebida alcoólica. Constitucional. Só aproveitando para dar o desfecho do caso. E aquela lei estadual que determina que nos bares e restaurantes, nos estabelecimentos daquele estado, se eles vendem bebida alcoólica, tem que ter pelo menos 4 tipos de cachaças produzidas no próprio estado. O Supremo falou inconstitucional, por violação ao princípio da livre iniciativa. É interessante que são decisões tão recentes. E aí, eu estou terminando a atualização do livro, dos materiais, eu atualizei essas decisões não tem 2, 3 semanas. Quando eu vi isso na prova ontem, eu não acreditava. Então, assim, cada vez mais, a banca, quando ela quer, para alguma questão, incrementar o nível de dificuldade, ela tem alguns caminhos a seguir. O primeiro é criar uma questão com um texto muito extenso e amplo. O aluno perde tempo, o candidato tem dificuldade em manter a concentração naquele texto enorme, pode perder o ponto ali. Essa é uma alternativa que as bancas usam há muitos e muitos anos. Uma outra alternativa é cobrar algo que esteja num canto de um livro. Uma classificação que não é comum, um tópico que é completamente paralelo e não principal no estudo daquela disciplina. Isso também é uma estratégia comum. Agora, cada vez mais, eles têm exigido que você conheça as decisões recentes prolatadas pela nossa Corte Suprema, o que é um trabalho muito árduo e complexo. Se eu lhe disser que nesse ano de 2022, o Supremo Tribunal Federal proferiu aproximadamente 100.000 decisões, você vai perceber que encontrar aquelas que são mais interessantes, que podem ser objeto de prova, é um trabalho muito complexo. A gente começa excluindo os pronunciamentos monocráticos, porque as bancas gostam das decisões colegiadas, especialmente aquelas em que a corte firma uma tese. Pode ser uma decisão tomada num recurso extraordinário, numa ação direta de inconstitucionalidade, numa DPF, mas quando a fixação de uma tese
né, de julgamento, ali há um espaço para a banca extrair uma assertiva, colar, né, fruto de uma cópia ali do sistema do Supremo, colar aquela assertiva em prova e transformá-la numa questão. Então fique muito atento, estude bastante esses tópicos e conte conosco aqui do Dedicação Delta. Obrigada pela sua presença no evento, espero que você aproveite toda a semana aqui das aulas e nós nos veremos em futuros encontros desse curso. Até lá!